Olá, meu nome é René Schubert, psicólogo. Vou abordar com vocês a temática do genograma. O genograma como ferramenta clínica de investigação do sistema familiar. Eu aprendi o trabalho de genograma dentro do hospital psiquiátrico. Nós utilizávamos nas entrevistas de anamnese com os nossos clientes para levantar um pouco do histórico familiar do cliente e rastrear alguns dados interessantes, como, por exemplo, talvez padrões de comportamento, doenças, dificuldades financeiras ou outros que possam ter acometido essa família. Então, muitas vezes, no caso de pacientes esquizofrênicos, pacientes depressivos, levantávamos um pouco do histórico familiar da doença. O genograma ele surge dentro da terapia sistêmica familiar, mais especificamente em 1954, com o psiquiatra Murray Bowen. Ele utilizava essa ferramenta para fazer um estudo de seus clientes, juntamente com eles. Quando olhamos para cá, nessa imagem, nós vemos exatamente desenhos que mostram as ligações. Então aqui nós temos um casal, e eu coloquei mãe e pai, ou seja, é um casamento. Então ambos se relacionam aqui e aqui existe uma filiação, surge um filho. Muitas vezes nós fazemos o feminino redondo e o masculino quadrado. E aqui o filho novamente quadrado. O genograma ele tem uma série de símbolos. E esses símbolos mostram os tipos de vinculação e relação que há entre os elementos da estrutura familiar que nós estamos construindo. Eu fiz aqui um desenho, um genograma, apenas como um exemplo, digamos, da família Silva. Temos aqui o nosso cliente, Júnior, assim que ele vai ser chamado. E o Júnior procura a psicoterapia porque ele tem uma depressão. E conforme ele vai nos contando, ele fala, eu tenho depressão há muito tempo e eu sou o segundo filho de 3. Meus pais são separados e esse símbolo demonstra a separação. A separação se deu ao nascimento da filha caçula, irmã de Júnior, que hoje tem 20 anos. Ele hoje tem 30 anos. E havia um primeiro filho que foi abortado. Essa é uma informação que ele tem. Ele conta que a depressão ela é comum na mãe. Que a mãe sempre sofreu de depressão e fazia tratamentos também. E que quando a mãe fala sobre a depressão, ela relata que sua mãe, ou seja, a avó de Júnior, também tinha depressão. E assim a gente tem alguns elementos incomuns aqui. Então, no sentido do sintoma depressão, a gente tem uma linhagem mais materna. Do parte de pai, nós sabemos que o pai sofre de estresse, fadiga e tem características de alcoolismo, assim como o seu avô também. Sabemos que a família da mãe vem de Minas Gerais, enquanto a família do pai provém da Suíça. Então, aqui eu tenho uma imagem dessa estrutura familiar de Júnior e como que a depressão se mostra dentro desse sistema. Então, o genograma ele é uma ferramenta de investigação. E pode ser uma ferramenta clínica muito útil, logicamente, para o profissional de psicoterapia, para o profissional psiquiatra, até mesmo para o enfermeiro e também para o nosso paciente, que pode visualizar, então, um padrão. Não no sentido de culpabilização, mas no sentido de origem, de encontrar as raízes daquela problemática. Às vezes, aqui eu falei de depressão, pode ser de uma psicose, pode ser de um alcoolismo, pode ser de uma senilidade. Utilizamos muito isso para rastrear doenças, mas também outros fatos, como, por exemplo, perdas financeiras, empresas que quebraram. Aí a gente fala de organograma, fluxograma, mas aqui no genograma exclusivamente a gente está falando de família, E logicamente os padrões de separação, de ruptura, de exclusão, de inclusão, casamentos, nascimentos, tudo isso vai virar uma imagem.
Um pouco na linha do genograma, nós temos a árvore genealógica. Algumas pessoas que têm muito interesse sobre seu sistema familiar vão construir uma árvore genealógica para saber a origem de seus parentes, saber de onde eles vieram, com que idade eles vieram, por exemplo, para o Brasil, o que eles construíram no Brasil, quais foram as profissões que cada um teve. Então, eles constroem a árvore genealógica. A árvore genealógica, ela segue também essa linha do genograma. É uma estrutura gráfica que me mostra lugares e relações. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o genograma, vocês vão encontrar muita coisa na internet, principalmente na área de psicologia e psiquiatria. Muito obrigado.